bem-vindos ao canal da Academia Hopper. Hoje eu queria contar para vocês a história de 4 mulheres incríveis que fizeram história na área de tecnologia. A primeira delas é a Edith Clarke. A Edith, ela nasceu mais ou menos em 1883 e nessa época, as poucas mulheres que tinham uma graduação científica, elas trabalhavam como computadores humanos, solucionando as equações maçantes para os seus colegas cientistas. Seus pais morreram quando ela ainda era criança e aí quando ela fez 18 anos, ela teve acesso a uma herança deles e ela utilizou esse dinheiro para estudar matemática e astronomia numa faculdade de Poughkeepsie, em Nova York. Ela começou a trabalhar na AT&T como computador humana, mas seus olhos brilharam mesmo para a engenharia. Então ela se matriculou no curso de engenharia elétrica do MIT e ela se tornou a primeira mulher a obter uma graduação na engenharia elétrica. Mesmo após ter obtido essa graduação, ela não conseguiu emprego como engenheira e passou a trabalhar na GE como calculadora. Nesse meio tempo, ela inventou a calculadora Clarke, que era uma calculadora que conseguia calcular corrente, voltagem e impedância para as linhas de transmissão elétrica. E ela era 10 vezes mais rápida com essa calculadora do que os métodos disponíveis até o momento. E ainda assim, ela não conseguiu emprego como engenheira. Frustrada, ela saiu do seu emprego e foi dar aula numa faculdade para mulheres na Turquia. Um ano depois, a GE finalmente contratou ela como engenheira. Ela se tornou a primeira mulher engenheira nos Estados Unidos. Ela publicou muitos artigos científicos que auxiliaram na evolução da transmissão de energia elétrica. E depois ela se aposentou e trabalhou como professora de engenharia elétrica numa faculdade no Texas. Temos que agradecer a Edith por ter conseguido abrir o caminho para nós engenheiras. A nossa próxima celebridade de hoje é a Grace Hopper. Sim, você acertou. O nome da Academia Hopper é em homenagem a ela. A Grace, ela foi uma cientista de computação e também ela era almirante da Marinha dos Estados Unidos. Ela tem PhD em matemática pela Universidade de Yale, um feito raríssimo para a época. A grande invenção dela foi o compilador. Foi ela quem criou a primeira linguagem de programação, Flowmatic, que foi deu origem à linguagem de COBOL. O supercomputador UNIVAC foi o primeiro computador dos Estados Unidos e naquela época quem trabalhava com computador era matemática. Então, durante os seus anos como matemática sênior nesse projeto do UNIVAC, ela recomendou o desenvolvimento de uma linguagem de programação que usaria palavras em inglês ao invés de símbolos. E seus colegas a receberam dizendo que ela não conseguiria porque computadores não entendem inglês. E ela respondeu: é muito mais fácil para muitas pessoas escreverem uma declaração em inglês do que utilizar símbolos. Mas sua ideia não foi aceita por 3 anos e ela continuou insistindo. Em 1952, ela já tinha uma versão funcional do seu compilador. Obrigada, Grace, por ter persistido. Também é dela o termo bug, que é utilizado para identificar erros nos sistemas de computadores. Isso aconteceu porque existia algum problema no software que ela estava fazendo com a equipe dela e eles não conseguiam identificar o que é que estava causando os erros. E aí eles abriram o computador e encontraram uma mariposa dentro. Então a Grace anotou em seu caderno: First bug found, primeiro bug encontrado. Foi então que o termo passou a ser utilizado para descrever problemas e erros que ninguém entende por que eles estão acontecendo. Além de ser genial, a Grace também era objetiva, odiava a burocracia. Dizem que o seu lema era: é mais fácil pedir desculpas do que pedir permissão. Se você quiser conhecer um pouquinho de como ela era, eu encontrei uma entrevista dela com o David Letterman de 1986, quando ela já tinha 80 anos. Infelizmente o vídeo é em inglês e não tem legenda, mas pelo menos dá pra você ver um pouquinho o jeitinho de como ela era. Agora eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre a Margaret Hamilton. Essa mulher é incrível. É ela que é responsável pelo sistema de navegação da Apollo 11. Ela era supervisora e diretora da divisão de software do laboratório que trabalhava para a NASA para fazer o sistema de navegação das naves. É dito que o termo de engenharia de software foi criado por ela. A grande especialidade da Margaret era fazer sistemas resistentes a falhas, e foi graças a ela que a Apollo 11 conseguiu pousar, porque durante o pouso houve um erro humano, um dos astronautas colocou um comando errado na nave e isso criou uma sobrecarga de processamento no sistema. O computador estava recebendo muito mais informação do que ele conseguia processar, mas o sistema que a Margaret fez possuía uma maneira de diferenciar as tarefas essenciais das tarefas menos importantes. Então ele conseguiu se recuperar e executou o pouso. Que sufoco, hein? Eu achei um vídeo que eu vou deixar no link aí pra vocês, onde ela comenta que a principal preocupação que ela tinha era que se o seu sistema falhasse, uma vida poderia ser perdida. E então, com isso, ela elevou
o campo de desenvolvimento de software, criando vários mecanismos para gerar software robusto e com qualidade. E ela criou várias inovações na área de interfaces de humanos com máquinas, detecções de erros e tolerância a falhas. Em 2016, ela recebeu uma medalha, um prêmio, Presidential Medal of Freedom, que significa Medalha Presidencial da Liberdade, do presidente Barack Obama. Essa é a maior honra que um civil consegue ganhar nos Estados Unidos. Parabéns, Margaret, você merece. Queria comentar então sobre a Radia Perlman. Ela nasceu nos anos 50 e ela foi exposta à tecnologia muito cedo porque os seus pais, tanto sua mãe quanto seu pai, eram engenheiros e trabalhavam para o governo dos Estados Unidos. Seu pai trabalhava com radares e sua mãe trabalhava como programadora de computadores. Apesar de sua mãe ser programadora, a Radia não conversava muito sobre isso com ela e ela teve o primeiro contato com programação no ensino médio, quando ela teve a oportunidade de fazer um curso de programação em uma faculdade, mas ela se sentiu muito atrasada em relação aos outros e acabou não acompanhando as aulas mais. Ela é formada em matemática pelo MIT e tem PhD em ciência da computação. Enquanto ela estudava no MIT, um colega de aula convidou ela para fazer um projeto em que ela seria a programadora do projeto. E mesmo não sabendo programar, ela aceitou. No início da sua carreira, ela trabalhou como programadora no laboratório do MIT e desenvolveu uma linguagem de programação robótica chamada Tortoise, que era utilizada para ser utilizada na educação infantil. Então ela é uma das pioneiras de ensino de programação para crianças. Mas a Radia ela nasceu para criar protocolos e a sua maior invenção foi um protocolo chamado Spanning Tree, que é utilizado até hoje na comunicação de redes. Por isso ela é conhecida como a mãe da internet, embora ela não aceite muito bem esse título, porque ela entende que a internet não é a criação de um único indivíduo, e sim uma união de várias tecnologias. O protocolo que ela criou é capaz de identificar loops em redes, eliminando problemas de sobrecarga de dados. Basicamente, sem esse protocolo, a internet não tem como funcionar. Mas ela não parou por aí. Ela tem 80 patentes registradas em seu nome, todas elas relacionadas com tecnologia de comunicação de dados. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essas mulheres pioneiras na nossa área. A Edith abriu o caminho para todas nós e a Grace criou a linguagem de programação. E sem isso seria impossível programar hoje. Eu, pelo menos, não estaria trabalhando com linguagem de máquinas, seguramente. E tanto a Margaret quanto a Radia, elas se beneficiaram do trabalho que a Edith e a Grace fizeram antes dela. Foi Newton que cunhou a frase: "Se vi mais longe, é porque estava sobre os ombros de gigantes". Essa metáfora mostra que as grandes inovações são construídas a partir de inovações anteriores. A Edith abriu o caminho para nós. A Grace inventou as linguagens que permitiram o trabalho de Margaret e de Radia. E agora é a nossa vez de construir o nosso futuro subindo nos ombros delas.